Você já deve ter ouvido falar da quinta dimensão, do que é, como é que eu posso acessar, como é que, né, será que essa quinta dimensão é um outro espaço, um outro planeta, ou é nesse mesmo? Então nós vamos conversar um pouquinho sobre isso para saber como é que você pode acessar essa vibração da quinta dimensão, tá bom? Mas, antes de mais nada, já dá um like aqui nesse vídeo, assina o canal, bate o sininho e vamos juntos descortinar sobre esse assunto maravilhoso. A gente queria estar gravando num espaço mais clean, mais branco, porque nós vamos falar de algo que eu amo, que é justamente sobre a quinta dimensão, sobre algo extremamente espiritual, que traz uma potência em nós. Então você, qual é o lugar mais claro, mais branco? Meu quarto. Então vem pra cá. Pronto, voltamos aqui para falarmos sobre como é que as pessoas da quinta dimensão vivem, o que é uma quinta dimensão. Todo mundo agora já está meio que falando, será que é um outro lugar, é um outro espaço? O que vai acontecer? Tem a ver com, sei lá, a destruição de um mundo, início de uma outra, tem tantas coisas ali falando, quanto na realidade, quando a gente fala de uma dimensão, nós estamos falando de uma dimensão espiritual, de uma dimensão de consciência, de uma dimensão aonde a nossa mente pode nos conduzir nesta ampliação de consciência. Então não é nada tão estrondoso, né? E do jeito que as pessoas falam, mas tem um jeito muito bacana e que nós estamos neste movimento. E que é isso que eu acho muito importante e bacana você perceber, que nós estamos, quando eu digo nós, estou falando da nossa humanidade, está neste movimento de ampliação de consciência, de adentrarmos a uma nova dimensão de realidade. Então, primeiro vamos entender, assim, quando a gente fala de dimensão, né? Fala assim, o que é dimensão, né? O que é espaço, o que são isso? O universo, ele é pleno e abundante de várias dimensões. Nós só conhecemos essa daqui, objetivamente, que é a dimensão Terra. Daí você fala, é aqui onde eu estou vendo, onde eu posso pegar as coisas, na matéria, tenho essa concretude. E muitas pessoas acreditam que é só isso e acabou. Se tem essa dimensão onde meus olhos estão vendo. Só que existe outras dimensões de realidade, que não são só essa que nós estamos vivendo. Tanto existem espaços energéticos dentro deste imenso universo, dessa imensa galáxia, como também existem espaços internos dentro de nós, que nos possibilita acessarmos estes outros espaços concretos, reais, que existem fora da crosta terrestre, fora dessa dimensão aqui Terra. Só que para que você possa adentrar estas outras dimensões, os portais que se abrem entre uma e outra é através de vibração. Como tudo no universo é vibração, é através dos seus sentimentos, através daquele exalo do seu coração, para você adentrar novos espaços vibracionais, novas dimensões vibracionais, o que você tem que fazer? Mudar o seu estado vibracional. Né? A gente tem, às vezes, essas portas agora, né, que já não tem mais chave, você coloca o dedinho, não é mesmo? Então, você põe o dedinho, a sua digital, abre-se a porta. Então, é como se você também tivesse que ter uma digital energética de vibração para abrir um portal para uma nova dimensão. Então, você adentra essa outra dimensão quando você amplia a sua consciência. Então, vamos lá. Então, dimensão, que eu quero dizer que tem duas formas. Uma, quando a gente diz assim, uma dimensão, maior, existe um espaço energético num outro lugar, como se fosse uma outra galáxia, um outro espaço, sei lá, que há outras pessoas, outros seres que habitam esses espaços. Eu diria que sim, existem esses outros espaços. Que nós podemos ter acesso a eles através de uma projeção astral, a hora que você trafega no tempo e espaço, você tem acesso a essas outras energias através de sonhos também, durante o nosso período quando estamos dormindo, e também diante de outras vivências que não seja essa vivência corpórea nossa aqui. Então, o nosso corpo físico nos coloca nessa dimensão que estamos aqui, nessa vibração, nesse estado de consciência dessa maneira. Só que mesmo estando aqui nessa dimensão, nós podemos sim acessarmos outras dimensões, mesmo estando no local. Porque a nossa consciência, a nossa mente, ela tem a capacidade de caminhar no tempo e no espaço. Ela tem a capacidade de se desmembrar. Isso todos nós fazemos.
né? Aquela história de, eu sou um médio de desdobramento. Eu digo que todos nós somos médios de desdobramento. Você só precisa se canalizar dentro disso. Você só precisa se potencializar esta sua condição. Então, quando nós falamos de entrar em outras dimensões, nós também estamos dizendo de canalizarmos essa nossa potência de nos desmembrarmos e irmos em outros estados de realidade. Só que os portais, né, que poderão se abrir dentro desse nosso desdobramento, nós teremos acesso ou não a adentrar determinadas dimensões espirituais se o nosso estado vibracional, se a nossa identidade vibracional, que seria o seu dedinho lá da sua identidade, não, como é que chama isso aqui mesmo? Agora não puxou o nome. Isso. Né? Agora a nossa impressão, obrigado, Thiagão, né? A nossa impressão digital for uma impressão vibracional que condiz com aquele teor daquela dimensão. Daí se abre. Então não importa, você não é só a sua condição de caminhar, mas a sua condição de estar ali. E o que é que nos possibilita estarmos numa dimensão e outra? É o nosso nível de consciência. Então olha só que coisa interessante e bacana. Você pode estar, como eu estou, como várias pessoas estão, aqui na crosta terrestre, essa dimensão terrena, mas nós podemos ter acesso a outras dimensões. Nós podemos estar vibrando numa quinta dimensão estando aqui nessa. Então, fisicamente, o seu corpo está aqui e você está aqui, mas a sua vibração te permite acessar uma quinta dimensão de realidade. E qual é essa vibração que você teria que estar desenvolvendo? Que tipos de pessoas, que tipos de pensamentos, sentimentos, que consciência ampliada é essa? É quando o ser humano passa a saber que existe, lógico, a matéria, que a matéria é importante, mas que ela não é tudo. E que você consegue ver que este mundo que nós estamos vivendo, ele não se finda com a morte. Então a pessoa não entra no desespero da morte, nem da sua, nem de ninguém, porque ela sabe que aqui estamos só de passagem, que é transitório. E este conhecimento, ele não é só um conhecimento racional, é você sentir. Você sentiu que na vida há muito mais. E se há muito mais, como que eu posso me prender aqui? Então, quando a gente fala tanto de desapego, em outros vídeos já falei para vocês de desapego, quer dizer, não dá para você querer acessar uma quinta dimensão estando apegado a coisas, situações, a matéria. Então, na hora que você está com este apego tão ligado na matéria, que você fica assim, nossa, né, vai faltar, não vai ter, esse sentimento de escassez, de não vai ter, de não é para mim, tudo isso não existe numa consciência que consegue adentrar numa quinta dimensão. Porque ele entra numa abundância. Numa abundância, ele sente essa abundância do universo como tão real, tão palpável, tão material, como assim que eu posso pegar essa almofada aqui e falar assim, isso aqui é real. E eu estou palpando, então a abundância do universo, ela é real. Do jeito que é isso aqui. A continuidade da minha consciência enquanto espírito eterno, ele vai além do meu corpo que um dia vai fenecer. Que o finito é a vida do corpo e não a vida de Maura, e não a sua vida. Isso é uma compreensão tão assim, lógica, e você vibra e sente isso, que não faz mais sentido muitas coisas que você vivia antes. Então, essa ampliação de consciência nos coloca num patamar diferente de vibração e de estado de alma. Então, você pode estar aqui na crosta terrestre, existe sim milhares de outras dimensões energéticas e espirituais, onde outros tipos de espíritos lá vivem, mas que você não precisa sair daqui para estar vivendo num outro espaço que tem isso. Não, é aqui mesmo. Aqui mesmo você pode ter uma consciência que te coloca numa dimensão lá para baixo, que te põe numa dimensão de muita dureza, que seria essa terceira dimensão, que é a dimensão onde é só matéria, onde é só um pragmatismo, dente por dente, olho por olho, é só aqui. E isso aqui é duro, isso aqui é severo, isso aqui é limitante. Então, isso está aqui. Você pode estar vibrando numa quarta dimensão, onde você também já acredita um pouco nessa atemporalidade, já até acredita também numa vida pós-morte, então você está dentro de um outro fluxo, mas ainda sofre muito com as mortes, né? Então você pode acreditar, você pode até estar ingressando, mas a sua vibração, seu sentimento, não é isso. Ó, o Thiago tá aqui se matando com essa sirene aqui, entendeu? Posso nem olhar para ele aqui, ele tá ali agoniado, porque imagina, ele quer a perfeição de um vídeo. Mas vamos, né, deixar ele aí assim. E aí, parou, tá vendo? Parou o videozinho ali.
Então, nessa quarta dimensão, que é a hora que você até tem uma ampliação de consciência, você consegue perceber, a tua mente está pensando, está registrando algum outro conhecimento, está falando, opa, então você está ali neste caminhar. Agora, quando você entra na quinta, é quando você parou de só estudar, racionalizar sobre isso, e se existe ou não, isso passa a ser uma verdade dentro de você. E aí é o momento em que o ego que nos acompanha, ele ocupa só a função dele. Porque quando a gente fala assim de uma coisa, de uma capa egóica, de isso aqui é puro ego, isso aqui é porra arrogância, isso aqui é vaidade, não existe lugar para esses tipos de sentimento. Porque sentimentos são ego, e o ego ele é só uma questão de uma estruturação do nosso psiquismo, estruturação dessa nossa realidade. Ele não tem que ter essas qualidades que a gente começa a colocar nele, porque essas qualidades é quando a gente põe, quando a gente está em contato com a nossa essência pura. Então, no momento que a gente fala assim, como que eu posso acessar a quinta dimensão? Que tipo de comportamentos? Um comportamento onde eu não tenho apego, onde o meu ego não é um ego inflado, onde eu nem me supervalorizo, nem me inferiorizo, onde eu não me acho, sabe, super vaidoso. O ego não tem esse espaço, onde eu estou na pura essência. Onde eu realmente vivo e vibro na lei do amor. Quando a gente deixa o ego na função dele, coloca o nosso coração na função do amor, é a hora que você está na vibração da quinta dimensão. Onde existe plenitude, onde existe abundância, onde existe para tudo e para todos. E a linha do tempo, ela não é uma linha linear, ela é circular. Onde realmente você consegue perceber que presente, passado e futuro são aqui neste exato momento. E muitas vezes você já ouviu isso. Só que você só sabe racionalmente, você está na quarta dimensão. Você não pratica isso, você não sente isso. No seu dia a dia você não age dessa forma. A sua vibração não é dessa forma. Isso é apenas um conhecimento que você tem que estar lá, ali, ó. Vira e mexe, aquelas folhas desse conhecimento vêm para você. Mas você ainda não as aplica. Nós falamos de amor, de igualdade, mas a gente não aplica isso. Quando realmente a gente começa a sentir que um ser humano e eu, outra pessoa, é a mesma coisa, essa mesma sinergia, nós estamos vibrando na quinta dimensão. Nessa dimensão onde está a grande totalidade. Quando eu falo para a gente fazer uma projeção mental, ou idealizar o teu sonho, saber que aquilo que você quer já existe, né? que você está criando, que está aqui no latente, nós precisamos manifestar. Então, é você viver essa latência, todo esse estado latente do universo. Então, quando você vive isso, e você traz para essa outra dimensão. Então, tudo que existe na quinta pode ser trazido para a terceira dimensão. Mas o que existe na terceira dimensão não pode ir para a quinta, não tem acesso. É como se um aluno do quinto ano pode até entrar numa aula de alunos de primeiro ano, mas de primeiro não pode entrar no da quinta, porque não vai entender nada. Então, o da quinta, né, o do quinto ano vai entender quem está no primeiro ano e vai entender aquela matéria, mas o contrário não. Então, é um caminho que te dá acesso a você adentrar lá, a partir dessa sua ampliação de consciência, de conhecimento vivenciado na prática, e não apenas teórico, e aí então você passa a ser este ser mais total. Então, as pessoas que vivem na quinta dimensão, elas têm uma compreensão de Deus, de totalidade, de unidade com o Criador muito grande. Elas não estão na separação, né? Na separação de lá e de cá. Elas também não ousam julgar a si nem a nada, mas elas aceitam as coisas como elas são e fazem, né, o melhor que podem naquele momento. Mas elas não estão se autocobrando dessa forma, porque elas estão já no melhor delas, nessa interconexão com o divino. Então, é uma ligação sua com este todo mais abrangente de uma forma muito intensa. Então, são pessoas que praticam a caridade, não porque se acham caridosas, mas porque isso faz parte da natureza. É quando eu digo que a quinta dimensão nos traz de volta a nossa condição de seres humanos, da nossa natureza, que a natureza do ser humano é uma natureza virtuosa. É de colocarmos todas as virtudes em ação, é de trazer essas virtudes no nosso coração.
e de praticarmos o bem porque faz parte da nossa natureza, não porque somos bondosos ou porque somos maldosos, porque não tem uma concepção em praticar o mal ou em prejudicar alguém, não há essa concepção. Não tem nem como se aderir, sabe? Esse sentimento, essas coisas não tem como se aderir a nós. Então, estar na quinta dimensão é estar vibrando na frequência do amor. E é a frequência do amor que vai abrir estes portais energéticos para que você, não importa se você está vivendo aqui, né, neste momento, nesta estação, né, em que estamos, ou aonde, se você está no corpo ou se você está fora do corpo. É a sua consciência que te coloca numa dimensão vibracional. Então você estará vivendo hoje aqui no inferno ou no céu. Você estará na alegria ou na infelicidade. E essa é a dimensão energética em que você está. E daí você pode dizer, hoje em alguns momentos a gente está vivendo na quinta dimensão. Um dia você pode viver, no outro dia você pode cair para a terceira. Porque nós estamos aprendendo a desenvolver esse estado vibracional em nós. Algumas pessoas já desenvolveram e já estão ali nessa vibração constante. E o aprendiz, ele vai caindo, eles dão aquelas escorregadas. Então, provavelmente você pode estar, né? Fala assim, poxa, hoje eu estou naquele sentimento de plenitude, aquela coisa total, aquela coisa que, nossa, ai, né? Aquela coisa exuberante que você fala, existe isso, então você experimentou esse estado vibracional seu que te colocou numa sintonia muito próxima da quinta dimensão, como se você tivesse chegado pertinho da porta ali. Mas no dia seguinte você cai, sua vibração cai. Você já, né, acontece alguma coisa e daí você já vai lá para baixo. Então nós estamos desenvolvendo essa ampliação de consciência que nos possibilita vivermos eternamente, não digo eternamente, que acho que deve ter a sexta, né, que ainda é mais forte que tudo isso, mas a gente está paulatinamente crescendo nessa ampliação de consciência, do desenvolvimento da nossa mente, da percepção de si mesmo, da percepção de mundo, e tudo isso vai nos possibilitando viver numa outra era, num outro momento. E o nosso mundo está se encaminhando para isso. Hoje já tem várias pessoas falando sobre isso. Você puxar aqui, quarta dimensão, quinta dimensão, o que é isso? Vão ter várias pessoas falando, né? E falando a mesma coisa de forma diferente. Cada uma já vivenciando tudo isso, já passando por tudo isso. Então, a quinta dimensão é o caminho da nossa evolução. Então, você é fadado a chegar lá, a estar nela, nessa vibração. E nessa vibração, tudo é possível. Nessa vibração, você consegue acessar tudo. Até quando eu falei, né, no início das projeções mentais, quando é uma projeção onde você acessa, é um momento em que você vai acessar este nível, né, de quantum de energia poderosíssima e vai canalizar para cá. Então, isso é possível se fazer. Mas estar nesta abundância total é o nosso grande desafio. Ah, esqueci, né? Para você se inscrever no nosso canal. Dá um like aqui nesse vídeo e clicar no sininho. Ok? Tchau, pai.